Apresentando hoje aqui os palestrantes da noite, Lina Kobayashi e Rafael Fraga. Vão falar sobre mediunidade e dever. E aí, gente, como é essa mediunidade e o dever? Deveração, gostei muito disso, né? O dever é uma atitude, como toda virtude, né? Ela tem que virar uma atitude, senão fica no campo do como é bom ser, como é bom, um dia eu serei. Quem vai começar a história? Você começa, Lina. Nós vamos continuar com a mediunidade que o Rafael já apresentou para a gente, né? Ele foi lá na Líbia ontem, já falou sobre a mediunidade de novo. Eu falei, Rafa, vamos continuar aí com a mediunidade, vamos... Aí saiu esse texto de mediunidade e dever da nossa cabeça, não foi, Rafael? E isso acho que foi uma chamada muito interessante. Porque o Mano coloca uma porção de coisas aí sobre o dever que todos nós temos como médiuns, mas uma coisa que eu lembrei que você falou na palestra do Divaldo, que ele falou que mediunidade é trabalho e a responsabilidade. Então, quando a gente liga com essa mensagem de que mediunidade e o dever de estar aí fazendo a coisa certa, seguindo a bússola reta, que a importância do que o que a gente faz retorna para a gente e vai nos guiando por esses caminhos que nós mesmos escolhemos, não é mesmo? Exato. E só para fazer um suporte inicial, eu acho sempre, quando a gente fala de mediunidade, eu acho sempre importante a gente lembrar, né? Porque ainda existe muita dúvida entre muitas pessoas, até mesmo entre os espíritas, né? Com relação a exercer a mediunidade e que tipo de mediunidade que cada um de nós pode ou não apresentar. E como eu estava envolvido nesse processo aí da palestra lá também sobre a mediunidade como um dom natural, eu acabei lendo e vendo, assistindo muitas coisas, até mesmo do Divaldo, e todas as pessoas, todos esses médiums mais tarimbados, né, eles sempre reforçam a ideia de que a mediunidade é uma faculdade orgânica, ela é inerente à nossa estrutura enquanto criaturas divinas, porque nós já fomos feitos para chegar num estágio de progressão, de evolução, em que nós estivéssemos prontos para nos comunicar com os planos espirituais e com Deus diretamente, né? Então, isso é interessante. E a questão do dever, no nosso caso hoje especificamente, ao mesmo tempo que é uma condição orgânica, ela não é uma vantagem ou uma condição que coloca ninguém acima do outro, né? Ela está ligada também ao nosso livre-arbítrio, porque nós temos, se a mediunidade já é manifesta, já é ostensiva, né, que tomar a decisão de escolher trabalhar e servir no campo do trabalho mediúnico. E se não temos uma mediunidade ostensiva, nós temos a oportunidade de decidir também querer trabalhar e nos dedicar com responsabilidade para trabalhar junto à espiritualidade e em prol dos nossos irmãos. Marisa tá... Será que caiu lá no centro? Já ela volta. Às vezes a internet tem um probleminha. E a Cláudia colocou aqui para gente, ó. A mediunidade para mim é um compromisso assumido anteriormente à nossa reencarnação. Dos gatos. Já veio, já voltou. Voltou. Fala o nome agora da pessoa, mesmo a pessoa não estando presente. Dá um... Já.
Um outro aspecto interessante, que eu acho importante a gente falar nesse início aqui, é que, para mim, né, a mediunidade ou o exercício desse talento, né, dessa oportunidade, ela está diretamente relacionada ao nosso nível de fé e de crença na imortalidade do espírito, né? Porque não adianta nós querermos trabalhar em parceria com a espiritualidade se nós não acreditamos que existe essa passagem para o plano espiritual e que a vida realmente continua e acontece no plano espiritual. Porque é muito interessante ter a possibilidade de se relacionar com a espiritualidade, especialmente nos trabalhos, né, de auxílio, de caridade, de desobsessão, e sabermos com muita certeza de que eles estão realmente ali do nosso lado. Como em várias obras, em muitas ocasiões, nós já vimos exemplos maravilhosos, até que separamos alguns, você separou, eu separei mais uns 2 aqui para a gente trazer hoje aqui para ilustrar. Nós sabemos que a espiritualidade está conosco o tempo inteiro, nos suportando, e na hora do trabalho mediúnico, mais ainda, né? É um trabalho que é feito em parceria com os espíritos benfeitores. E às vezes é essa dificuldade que os médiuns às vezes têm de se manter, vamos dizer assim, se aprimorando nos estudos, na busca ao conhecimento, né? Que é esse conhecimento que vai nos livrar das manias, né? Vai nos livrar do fanatismo e da falta do entendimento até de como se trabalhar num grupo. Porque a gente vai trabalhar com a mediunidade em grupo, embora sejamos 24/7 médium, né? A gente é médium no grupo familiar, é médium no grupo do trabalho, é médium no grupo da reunião mediúnica. Então, o médium tem que se manifestar positivamente, né, em todas as situações da vida. Essa é a necessidade, eu acho, maior de entender o dever que envolve o médium quando ele se habilita a fazer o trabalho. Que não é uma coisa assim, eu simplesmente recebo espírito e acabou-se a conversa, né? Mas o que é que aquele serviço que estamos prestando ao mundo espiritual agrega em nós, agrega no outro, agrega no grupo? Então, é um trabalho, é mesmo que você está numa empresa e você diz assim, eu não sei, eu estou fazendo as coisas aqui, não sei para quem é, se deu resultado, como é, se é bom ou se não é, vem as dúvidas, né? Então, tudo que mexe com a nossa sensibilidade, tudo que mexe com as nossas fragilidades, porque a gente vai estar lidando com pessoas, mesmo que desencarnadas com pessoas, não é um trabalho muito fácil para ser feito. Eu sempre comparo assim a um hospital, a uma enfermaria, no mundo físico. Quando você tem a oportunidade de passar um tempo ou visitando alguém, ou cuidando de alguém, ou você como doente num lugar assim, é que você vê, assim, você tem condição de avaliar as pessoas que trabalham ali. Olha, tem aquele médico que ele é tão assim, na hora que vem, ele sorri, ele tem o cuidado no falar para que o outro compreenda o que ele está dizendo, né? Já tem o outro que chega, dá um negócio, aquela visita mesmo rápida, é como se ele nem olhasse para você. Tem a enfermeira que é mais delicada, tem aquela enfermeira que entra, dá o remédio e dói o seu braço, ela nem tem cuidado, entendeu? Então, eu acho que nós, como médiuns, é essa a nossa função, de viver 24/7, sendo cuidadores e nos cuidando, respeitando e nos respeitando, é o exercício, né? Que o dever em ação nos dá isso. É a obrigação de ser bom. Temos a obrigação de ser bom. E quando partimos para botar isso em prática, é porque estamos cumprindo com o nosso dever, né? Eu gostei dessa isso teoria. Que você falou, isso que você falou, mas eu fico pensando
que, como você falou, nós somos médias 24/7. E, na verdade, não só quando a gente está na mediúnica ou na casa espírita, no centro espírita, nós estamos mediando os espíritos, nós estamos sendo médios o tempo inteiro. Então, eu acho que esse cumprir o dever, ele começa no nosso acordar, no nosso despertar de manhã, a gente já tem aquele dever na cabeça, assim, de fazer o bem, de fazer a coisa certa, de fazer as coisinhas o melhor que a gente pode, dar o nosso melhor naquele momento. Né? Se vem um pensamento mais triste, um pensamento mais descontrolado, saber que aquilo pode influenciar o seu dia todo, né? E ter condições, e ter a força, e ter a consciência de fazer as alterações necessárias, parar um minutinho ali, fazer uma prece para encaixar, né, para a gente voltar para o prumo, voltar para o rumo. E ter essa consciência de que a cada momento que nós estamos falando com alguém, prestando um serviço, fazendo alguma coisa que vai prover alguém de alguma coisa, é nossa responsabilidade de fazer um trabalho bem feito. Não importa se eu estou na casa espírita, na minha casa ou no trabalho. Eu estava assistindo a palestra do Divaldo no último evento no mês passado da Federação Espírita do Paraná, onde eles fizeram um evento online e o tema foi Mediunidade, o Sexto Sentido. Então, o Divaldo, né, como sempre, ele sempre começa contando uma história ou falando da história. E ele dá inúmeros exemplos, né, para poder mostrar do quão natural e do quão mais comum do que as pessoas imaginam, a mediunidade faz parte da nossa vida. E ele falou uma coisa que eu anotei aqui, no final, ele fecha mais ou menos o discurso dele falando assim, e com aquela carinha boa, rindo assim, e enérgico, né? Então ele diz, mediunidade é ponte de luz atirada entre as criaturas da terra em direção às grandezas do infinito. Então, ele mostrando que desde sempre, na nossa história, desde os homens mais primitivos, desde todos os momentos, todas as sociedades, ele fala de Platão, ele fala de Sócrates, Aristóteles, e inclusive esses grandes nomes, né, da filosofia grega, que acreditavam na vida após a morte, que acreditavam na possibilidade de se comunicar com os espíritos. Depois Jesus, né, todos os belíssimos exemplos que a gente tem que reforçam a existência dessa mediunidade, e que vem aí, então, né, a doutrina espírita com Kardec para fazer esse fechamento e nos trazer ao momento que a gente vive hoje. Então, essa ponte de luz que sempre existiu entre o plano material, entre o plano encarnado e o plano espiritual, em direção à grandeza do infinito, que é onde a gente almeja chegar, né, em breve, em alguns milhões de anos. Agora, aproveitando, só mais uma coisa, Lina, porque você falou aí da questão do dever, desse 24/7, ser médium 24/7, eu ia acrescentar o seguinte, que é um desafio, né? É um grande desafio, porque nós sabemos que essa conexão com o plano espiritual, ela não se dá só na hora que a gente entra na casa espírita ou numa reunião espírita. E administrar isso, né, principalmente dependendo do nível de mediunidade ou de compromisso de cada um de nós, se torna cada vez mais obrigatório ter noção dessa responsabilidade, porque influencia na nossa vida encarnada,
na vida dos encarnados ao nosso redor e na vida dos encarnados que estão nos acompanhando de uma forma ou de outra, por necessidade ou por caridade, né? Porque essa conexão e esse nível de vibração que vai determinar a simpatia dos espíritos benfeitores por nós ou a simpatia dos irmãos ignorantes ainda para se aproximarem e interferirem no nosso dia a dia, né? E a mediunidade, como qualquer outra habilidade que o espírito traz, é uma conquista, é um recurso a mais para você viver alguma coisa dentro daquela experiência. Mas como às vezes a gente não tem, como você disse, a consciência da imortalidade, às vezes se torna um transtorno, a gente não entende por que sente aquilo, né? Por que tem que ter aquelas sensações. Então, é toda uma necessidade de haver esta compreensão primeiro, para que a gente possa exercer como qualquer habilidade que a gente vá depois exercer, você tem que se preparar para, né? Como Lina disse, não adianta não ter preparo. Então, a maioria das pessoas, quando sentem as sensações, elas acham assim, não, eu vou receber espírito e isso é o que eu tenho que fazer. Mas não é, né? A gente sabe que não é assim. Porque quando era assim, as pessoas ficavam eu acho que ajudavam menos, né? Do que realmente participavam de um trabalho de atender às necessidades do outro. Né? Isso era o dialogador, isso era o médium, ninguém tinha preparo nenhum. Então, hoje em dia, puxa, a gente já nesse, né, século XXI, com todos os recursos que a gente tem, acesso a tudo, né, a videoaula, a todos, e vários médiuns falando sobre a mediunidade. Então, é um trabalho que, quando você faz ele provido do conhecimento do que você está fazendo, ele é muito mais proveitoso para o médium. Eu acho que a gente continua meio capenga no cuidado com os espíritos, né? Já visto que a gente vê, às vezes, ainda, né, o médium atropelar o espírito para poder cuidar dele, que ele não é besta. Aproveito naquela hora, eu vou botar minha dor aqui para fora. Mas, mesmo assim, tudo isso é um treinamento que a gente quer fazer para um dia fazer o trabalho certinho. Então, não é à toa, não é uma doença, né? Não é alguma coisa estranha, mas é uma habilidade que vai lhe dar um roteiro de vida que você vai ter que se dispor a seguir ou não, né? Por isso que eu gostei da obrigação e do dever. Eu tenho a obrigação de fazer isso, mas eu fazer ou não fazer é a escolha minha. Eu posso não fazer, né? A gente pode não querer. Só vai levar mais tempo. O Ronaldo está querendo aqui falar alguma coisa. Quando o Chico tomou consciência da responsabilidade do trabalho dele, como que ele estudou ainda mais, né? Ele viu que isso deu uma ressignificação na vida dele. Ele lia o Evangelho segundo o Espiritismo 4, 5 vezes por ano. Eu vi uma médium citando uma frase do Chico hoje, em que ele dizia que a mediunidade é a oportunidade diária de avançarmos e de nos melhorarmos pouco a pouco, né? E que, infelizmente, muitos médiuns achavam que era apenas o fato de conversar com os espíritos, né? Que é o que você acabou de falar, Mar. A gente tem que entender que a parte de comunicação com os espíritos é um dos mecanismos de se trabalhar e de se exercer essa mediunidade, que ela é uma via de mão dupla, ela é feita em benefício, né? Tem que ser feita em benefício dos irmãos desencarnados e também o médium buscando o seu autoaprimoramento e a sua reforma íntima para que a sintonia possa crescer no lado positivo, né?
Nesse ponto aí que você tocou, Rafa, nos domínios da mediunidade, né, no curso que André Luiz vai lá fazer com o Alberi, ele fala assim, é preciso elevar o padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apurar a qualidade da nossa emoção pelo exercício constante de virtudes superiores para a gente conseguir, né, receber uma mensagem, como é assim, é que ele fala que mediunidade por si só não basta, né? Isso é uma capacidade que a gente traz conosco, mas que a gente precisa trabalhar, precisa desenvolver, precisa entender, a gente precisa saber o que é nosso, o que não é, né? Como é que a gente vai saber isso? Sabendo quem somos nós, temos que nos conhecer profundamente, começar esse trabalho de se conhecer profundamente e saber atrair aquilo que vai ajudar, não que vai atrapalhar. Né? Isso é escolha nossa, qual o caminho que eu vou, o que eu vou atrair é o que eu sou. E isso é no nosso dia a dia. Mas que ele fala aqui que é imprescindível saber que tipo de onda mental estamos assimilando para conhecer a qualidade do nosso trabalho e ajuizar a nossa direção. Isso acho que é aquele passinho fundamental para a gente começar a entender as coisas que estão acontecendo conosco. O Ronaldo colocou aqui uma coisa, Mara. Uma coisa que você falou aqui, Ronaldo, complementando o que você falou, acho que o importante não é sermos felizes, e sim sermos bons. Partindo do princípio que ainda vivemos em um mundo de provas e expiações, atravessaremos por momentos difíceis. Acho que vale a reflexão sobre sermos felizes ou sermos bons. Gustavo colocou aqui que ser bom atrai a felicidade. É porque a gente não... Se você é bom, você é feliz. Não tem como, né? Um sentimento puxa o outro, porque a primeira coisa que as atitudes positivas constroem no ser humano, eu acho, é uma gratificação íntima muito grande. Não é que você se ache, mas você fica satisfeito em ter conseguido ser bom naquelas horas, que a gente ainda não consegue 24%, mas a gente... É isso que eu estou querendo dizer. Né? Então, a gente se sente feliz, não tem como não se sentir feliz. Parece que a energia da generosidade, da gentileza, que eu acho que é a primeira atitude boa que a gente pode fazer quando a gente quer ser bom, é ser gentil com o outro. Isso. Mesmo que o outro seja um pedaço de pau. Ele não sabe agradecer, o problema é dele, mas eu estou feliz comigo por ter feito alguma coisa boa, né? Então, o negócio que a mediunidade requer e que, às vezes, as pessoas não estão ainda prontas, talvez pela vida também corrida, é porque a mediunidade, para ela realmente se desenvolver de uma forma sadia e proveitosa, é necessário uma prática. E essa prática é 24/7, porque você é médium fora e dentro do centro, né? Então, por exemplo, a gente faz trabalhos de grupos de oração, né, de tratamento espiritual à distância, a gente faz virtualmente, mas todo o grupo se propõe a, naquele momento, parar e realmente concentrar suas energias naqueles nomes que a gente vai citar ali. Então, isso não é fácil. Eu acho que você está aqui no centro, é uma coisa, a gente vai aqui apagar a luz, todo mundo se cala, um está protegendo, um está ajudando o outro. A energia corre, né, mais gostosa. Mas você fazer isso de sua casa virtualmente, às vezes é alguém que bate na porta, às vezes o menino no quarto acordou. Então, eu acho também que para mim está sendo um exercício. Eu pensei que eu nada conseguiria de casa, nada. Até dizia, né? Não vou conseguir. Primeiro que minha casa é muito pequena, e não, o Walter tudo bem, eu boto uma rolha na boca dele, mas ele tá bom. Mas a pequenininha não ia ter jeito, né? E às vezes eu tô lá assim, aí ela tem, I know you are praying, né? Let's pray. Aí mas é conversa. Mas eu já acostumei dela, né? Eu tive que fazer a minha prática contando com isso. E eu quis fazer para ver, que eu disse, não, vou ficar também, né? Que negócio é esse? Então, isso
isso, de como qualquer outra coisa que a gente se dedique na vida. Eu quero aprender a cozinhar, legal, só aquele prato, aquela como é que chama? Aquela peixada lá, aquele bacalhau que o Ayrton fez. Eu vou ter que fazer várias vezes. Vai ter jeito. E até sair gostoso, quando você não tem muita habilidade na cozinha, né? Você vê isso na hora de cozinhar. Realmente não é nem para essa vida. Você vai passar a vida praticando. É o caso da mediunidade. Às vezes a gente vai passar a vida naquela prática, mas a gente queria estar assim no outro mês, com Emmanuel do lado, dizendo ali os livros, e a gente escrevendo e saindo no jornal, aparecendo na televisão. Olha o médium soberbo, né? Então, é uma prática, não tem jeito, de vidas, eu acho, são vidas que a gente precisa. Aproveitando o seu exemplo do GO, do grupo de oração, eu deixo o meu depoimento até para ilustrar os diferentes tipos de possibilidades de se trabalhar com a mediunidade. Porque a oração é um dos tipos de mediunidade que a gente pode exercer em nós, né? As vibrações, emanando sentimentos elevados de cura, de proteção e de limpeza para os irmãos que estão listados ali. E para mim tem sido um exercício muito grande, porque pelos mesmos motivos que você citou, né? E aí eu encorajo e convido as pessoas que estão nos ouvindo aí, que muitas vezes acham que não tem como contribuir porque não são médiums ostensivos de psicofonia ou de psicografia, não tem o que fazer para ajudar, né? E hoje não tem nem desculpa, porque o GO a gente faz de casa. A única coisa que precisa é dedicar, ou tirar um tempo ali e exercitar essa concentração, né, essa respiração, essa mentalização, tá? E vai estar ajudando e se ajudando, porque a gente sai melhor do que começou, né? A gente entra pior e sai mais curado do que quem está recebendo a oração. E é outro exercício danado, porque não precisa não ser ostensivo, não. É bom que seja, porque quando você é ostensivo, você vai atingir o desdobramento muito mais rápido do que um que não seja. Então, a prática vai ser menor. Mas a gente precisa também, para a gente se sentir 24/7 médium, a gente tem que saber que vamos estar em determinados lugares acionando recursos mediúnicos, e não necessariamente a psicofonia, nem a psicografia, mas é o olhar para o outro, é a vibração que você faz ali, é o desdobramento que você faz para entrar naquele hospital, que você não vai entrar por causa do Covid, mas o seu paciente está lá, seu ente querido está lá, você quer estar do lado dele, como é que faz, né? Então, ele está morrendo, você quer ajudá-lo a desencarnar, né? Então, tem que estar pronto para isso, para na hora fazer esse desdobramento e estar lá e fazer a coisa acontecer. Isso eu acho assim que agora com essa pandemia abriu, sabe, um leque de possibilidades de você, inclusive, mas para isso você tem que se manter se instruindo, se enchendo de conhecimentos para poder ter autocontrole, para poder fazer isso virtualmente de uma forma, né, que seja positivo para você e para sua família, né? Porque você tem que ajeitar na sua casa que sua família respeita já esse horário que você está ali fazendo aquele trabalho. Então, é bem bacana. Eu acho que agora abriu, assim, muitas possibilidades da gente melhorar a performance. Diga, Lívia. Não, eu acho que, assim, a gente está treinando também o sentimento, eu sinto, né? Nós estamos aprendendo, quando a gente se força a perceber o invisível, você começa a praticar, a treinar a sua sensibilidade para coisas que antes você nem sabia que existiam, não prestava atenção. São energias muito sutis que a gente vai aprendendo a reconhecer também. E eu acho que quando a gente faz isso de uma forma constante, você acaba recebendo de volta as notícias de quando as coisas vão bem, né? De alguma pessoa que
depois de um GO, depois de uma semana de tratamento, a pessoa está nova, aquele paciente está sentindo muito melhor. E quando você começa a perceber que realmente existe um efeito no material, no físico, né? Assim, é muito a vontade de aprender mais, a vontade de controlar isso melhor, vai aumentando também. E eu acho que uma coisa que eu lembro sempre de Kardec, ele fala assim, quando os espíritos me falaram sobre o trabalho que eu ia fazer, eles falaram tudo de ruim que ia acontecer, que eu ia ficar doente, que eu ia ser perseguido, mas eles nunca me falaram das coisas boas que iam acontecer. E com o tempo, conforme ele foi recebendo, né, notícias de pessoas que deixaram de se suicidar porque encontraram o livro dos espíritos ali na ponte, coisas assim que foram acontecendo na vida dele, que ele falou, isso não tem preço, e nunca me foi dito que isso ia ser conseguido. Então, eu acho que uma vez que a gente faça o que é pedido de nós, que eu acho que é sempre, o que é pedido é sempre dentro da nossa capacidade. Nunca vai ser exigido de nós além daquilo que nós podemos dar. Mas conforme nós nos capacitamos, cada vez conseguimos dar mais. Por isso aqui muito foi dado, muito será pedido, né? Então, conforme nós vamos dando de acordo com a nossa capacidade e aumentando isso, trabalhando nesse processo, as coisas que vão retornando para a gente, não tem como explicar o bem que faz para nós, né? Nós somos os primeiros beneficiados, sem sombra de dúvida, é assim que eu me sinto, assim, uma gratidão constante, eterna, porque por essa consciência de que as coisas acontecem assim, né? Tem um detalhe interessante que eu queria mencionar, eu não sei se ficou claro para todo mundo, então só para reforçar, no livro Religião dos Espíritos, o capítulo 16, fala de mediunidade e dever, foi a base, o eixo para essa nossa decisão de escolher o tema para hoje, para as pessoas que estão nos assistindo. E tem um detalhe, Lina e Mar, que eu fui ver no canto da página, que ele se refere ali, essa mensagem está relacionada à data da reunião pública, né, onde ela foi psicografada, e a questão número 799 do Livro dos Espíritos, né? E aí eu fui atrás da questão para ter uma ideia do que era a pergunta em relação à mediunidade e dever, e eu achei muito interessante a resposta. A pergunta diz: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E a espiritualidade responde: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Primeira coisa. Segunda, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, ou seja, mediunidade e dever para preparar o futuro que cada um quiser escolher para si, porque tem o livre-arbítrio. E abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, eu achei assim, são 3 itens que dizem tudo, né? Abandona o materialismo, se dedica às suas questões espirituais, né? Usa das ferramentas do presente para preparar um futuro melhor. E entenda e veja o outro como um irmão, independente da crença ou da seita ou da fé que ele professe, porque somos todos iguais, né? O espiritismo ele não está presente só, a mediunidade não está presente só na doutrina espírita.
ela está presente sempre na nossa vida, em todos os tempos, em todas as crenças, em todas as religiões, só que abordadas ou encaradas de maneiras um pouco diferentes, né? Quantos de nós já não vimos pastores nas igrejas evangélicas que são excelentes oradores e que nós temos certezas que estão sendo influenciados por espíritos superiores na hora que passam ali os seus sermões, as mensagens, né? Não há dúvidas disso. Todos os relatos que nós temos no Velho Testamento e no Novo Testamento ali, de profetas ali do judaísmo, de várias situações em que nós sabemos que foi por intervenção do plano espiritual que aquela mensagem foi trazida, né? Nós temos Moisés, nós temos Abraão, todos os profetas que já podemos encontrar no Velho Testamento. Nós temos Jesus, que é o maior exemplo, né, para nós, e depois de Jesus, todas as benfeitorias que os apóstolos conseguiram fazer, até mesmo Paulo, né, que não conviveu ali com Jesus, se transformou, se tornou cristão depois, e todos os milagres, entre aspas, que ele pôde oferecer como cristão na difusão do cristianismo. Você sai, né, tira a sua visão estreita daquela obrigação moral de construir alguma coisa para ser melhor e passa a fazer isso como um dever a cumprir, né? Então, cada encarnação a gente traz todos esses quesitos que podemos botar em ação hoje, agora, amanhã, não tem, na hora que a gente quiser. É como se viéssemos com a estante repleta, é só na hora que quiser ir puxando ali. Só que é uma coisa que você não vê, você só sente. Para sentir, você tem que ir tirando as cascas grossas de cima, né? Por isso que é uma escolha, às vezes, muito difícil, porque se você mergulha no materialismo, você está completamente avesso a essa possibilidade de sentir. Mas se você conseguir viver uma vida material, sabendo que é um espírito transitando por aquela experiência temporariamente, que pode acabar a qualquer momento, né? Então, isso fica mais fácil, porque você valoriza o seu lado espiritual. Você coloca esse edifício a construir, essas conquistas de bondade, de coisas que são intocáveis, só podem ser sentidas. Você coloca isso como prioridade de vida. Eu não respiro sem isso, né? Então, é muito difícil, às vezes, quando você... não é que você dá mergulho, você vem com determinadas sensações na sua vida que você descobre o que fazer, como você disse, de casa eu faço, no centro eu faço, no trabalho eu faço, e aí você, na hora, diz, não vou fazer, não cabe, não adianta. Quando você vê o trabalho chegar, você abraça. Quando você vê o trabalho, né? É incrível, não tem jeito. É interessante que nessa questão de darmos prioridade às questões espirituais em detrimento do materialismo, nós precisamos lembrar que não quer dizer não dar valor às questões materiais, mas dar o devido valor às questões materiais, que devem estar aquém dos valores espirituais, né? E é interessante, eu fiz uma analogia aqui com a parábola dos talentos, né? Porque todos nós somos repletos, né, e agraciados com talentos diferentes e em diferentes níveis de intensidade. Então, você pode usar cada um dos seus talentos para ser bom. Você pode falar bem e usar o seu dom da oratória para ser bom. Você pode ser inteligente e usar a sua inteligência para praticar o bem. Você pode pegar os seus talentos, se a gente comparar com a parábola, né, e ao invés de enterrar o talento que foi dado pelo Senhor aos seus servos, né, você fazer esses talentos se multiplicarem, né? Então, você pode
ser inteligente, desenvolver a sua habilidade de falar e também até mesmo estudar e se inteirar dos assuntos da mediunidade para praticar uma mediunidade mais ostensiva. Você pode aplicar o passe, você pode sim se tornar um médium se com o seu livre-arbítrio você assim desejar, né? Com certeza. Deixa eu só colocar aqui algumas coisas que o pessoal colocou, alguns comentários aqui. Rosana colocou aqui, ser bom nos traz a felicidade. Viemos para ser felizes, eu acho. Gustavo colocou aqui, ser feliz eleva sua faixa vibracional, nos deixa mais abertos em sintonia com amor, bondade e gratidão. E Carla Bittencourt está perguntando aqui como ela pode ser incluída no GO. Aí, ó, já estamos angariando tarefeiros. Mas não é assim, você sabe, né? Na hora que você for dizer o passo a passo. Está pedindo oração ou está pedindo para vir aqui? Não sei. Tem que saber se é na lista ou se é no grupo. Exato. Carla, se você estiver na hora pronta para isso, você vai ver que você chega lá, porque nessa pandemia, nosso sistema de aquisição de novos tarefeiros, né, para os trabalhos, eles surgiram de uma forma assim diferente, a gente foi, né, ajeitando e vendo, e realmente hoje nós temos tarefeiros em todos os setores, inclusive na mediúnica, que estão aqui duas presentes, que eu gosto muito disso quando o mundo dos espíritos nos mostram que realmente é isso que a gente fala, que os espíritos trazem, a prioridade da tarefa, porque às vezes as pessoas ao longo, né, desse caminho de mediunidade que eu participo, muitas pessoas diziam assim, não, eu não posso participar dos trabalhos mediúnicos, eu tenho vontade, passes, e ter essas tarefas assim, porque a gente tem que botar como prioridade, senão a gente faz uma vez no ano, aí não tem nenhuma graça. O espírito nem lhe conhece, quando você chega para dar passe, quem é esta aqui? Não está na ficha mais, já caiu. Então, as pessoas que chegam, mesmo com filhos, mesmo com marido, mesmo com trabalho, mesmo com a sua vida material, né, formada, e se propõe ao trabalho espiritual. Né? Se não se propõe, eu empurro um pouquinho assim, para ver. Aí, quando pensa que não, a pessoa nasceu para aquilo. Então, mas se a pessoa não se der essa chance de fazer, de dizer, não, eu quero, pode botar aí que eu quero, o que é que preciso fazer? Isso, vou fazer. Eu gosto assim, eu adoro os candidatos que chegam assim, o que é que precisa para fazer isso? Já comecei hoje, cadê? Vou entrar o livro, vou pegar ali, é isso aqui, sabe? Então, você nota que o servidor está pronto. Está pronto, abraçou o dever, saiu da área da obrigação e abraçou o dever, e aí faz. E aí, como a pessoa está com esse ímpeto já formado, os espíritos só faltam derrubar. É um prazer, né? E ajeita o marido, e ajeita os filhos, vai ajeitando a vida, né? Da maneira, não vira nada no mar de rosas, diga-se de passagem, mas é o que você sente, assim, que não lhe tira mais do caminho. Eu acho isso muito bom mesmo. E é só ela entrar em contato, aí? Quem? A Marli? Não, a Carla, que quer fazer parte, ela pode entrar em contato e aí você orienta? Ela pode vir ao centro e aí ela vê, porque ela nem conhece a gente, aí não sabe. Você não sabe, Carla, você não sabe o que a gente faz aqui. É o melhor do que se imagina. Mas tem que vir, porque são trabalhos que você se torna logo, né, trabalhador da casa, que a gente não faz trabalhos mediúnicos como freelancer. Eu vou fazer na casa tal, né? Já não é muito fácil, ainda ficar pegando um bocado de bico não dá. Então, tem que ver tudo isso, se adaptar, né, ao ritmo, que é o tempo, mas, lógico, tem lugar para todo mundo, porque a gente só tem 3 na semana, né, grupos de oração.
Aí pode botar de domingo a domingo, não tem problema, não. 24/7. Doente é que não falta. Marli colocou E é um trabalho aqui. São 30 minutos. Fechado ali, né? Que a gente tá. Sim, diga. Marli colocou aqui, ó. Temos que ser gratos por tudo, mesmo em alguns momentos certas atitudes do outro não nos agrade. E o amor ao próximo sempre. O que o outro vai fazer com o nosso gesto, o problema é dele e Deus. O nosso é fazer uma coisa desprendida, sem julgamento e sem avaliações. Deixar de ser aquela pessoa... Expectativa, né? Sem esperar nada em troca. Aqui tinha uma moça, assim, ela dava presente aos sobrinhos, uma semana depois ia lá na casa da irmã para ver se realmente as crianças estavam brincando, se gostaram mesmo, se a mãe não pegou e já passou adiante porque não gostou, entendeu? Você vê, imagina, como é que você vai servir ao invisível? Não pode, né? Mas a gente faz assim, sem julgamento. Joseli colocou aqui, oração é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação, pedir, agradecer, glorificar. Isso aí, Joseli. Com certeza, Joseli. Joseli, mãe do Jeff. Jefferson está aqui, viu, Joseli? Aproveitando... Olha lá, a Fátima gostou do seu comentário, já não sei qual foi o comentário, viu, Fátima? Mas valeu. Fátima é do CSF. Está no Brasil. Aproveitando o gancho aí da gratidão que foi mencionado, temos que ser gratos em tudo, né? Eu vejo hoje que essa possibilidade de exercer a mediunidade em qualquer que seja o trabalho e o nível de ostensividade é a maior forma que eu tenho de ser grato, porque a espiritualidade está sempre oferecendo muito por nós, e nós, às vezes, não fazemos ideia disso, né? Nós temos, cada um de nós, os exemplos particulares, as situações em que a gente sabe que recebemos uma graça qualquer, e sabemos, pelas obras, que a todo momento a espiritualidade está ali incansavelmente trabalhando por todos nós. Então, quando eu me coloco à disposição do trabalho, né, eu sinto que eu estou retribuindo 1% de tudo aquilo que eu recebo em troca, né? E isso nos torna mais agradecidos e nos torna mais felizes, né? Porque a gente não tem como se sentir de forma diferente quando a gente está trabalhando pelo próximo. Ronaldo colocou aqui, ó, quando Paulo de Tarso diz, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive dentro de mim. Carta de Paulo aos Gálatas. E isso, a Fátima falou aí, né? Que quando eu comecei, eu morria de medo, porque naquele tempo, era ainda outro centro que não era aqui o KSSF, eu disse assim, a gente sempre tem uma pessoa que salva a gente, nunca a gente está fazendo um trabalho para Jesus que fique na mão, mas às vezes eu ia para o centro sozinha para arrumar o centro, né, a biblioteca, as coisas, o centro era pequenininho ali na Sempo, mas aí às vezes os espelhos, tinha uns espelhos ainda assim na suíte que a gente tinha ligado, mas eu andava, estava lá. Aí passava por mim, aí batia assim no ombro, aí pronto, aí eu ficava apavorada, aí eu saía, e as 2 vezes que isso aconteceu, me dando medo, porque depois eu deixei de ter medo, né, que aí que negócio é esse? Eu saía porque não tinha telefone celular, então eu saía porque tinha um telefone público bem na porta do centro, quando eu chegava lá, cadê a bolsa que eu esqueci dentro na hora do pavor, e batia a porta com chave de carro, aí ligava a cobrar para ela, que ela morava lá perto, no mesmo lugar que eu morava aqui no Tivoli, né? Eu dizia, Fátima, pelo amor de Deus, né? E isso acontecia, casas que eu trabalhava
numa casa que eu trabalhava tomando conta de criança e tudo, que eu ficava o dia todo, olha, Maria. Aí eu passei a fazer isso, evangelho, não era, Fátima? A gente fazia evangelho na casa. Então, todo lugar que se eu mudasse, mas eu fiquei 5 anos nessa casa, mas eu fazia evangelho todos os dias. Então, as portas pararam de bater, os espíritos foi fazendo a limpeza espiritual, né? Quem manda médium ir para lugar mal assombrado? Pronto. Aí, pronto. Aí, depois que ficou o pianinho, até o cachorro se tremia todo dos espíritos que tinha nessa casa. Mas depois, pronto, eu fiquei lá 5 anos, senão eu já tinha ido embora. Mas sempre essa primeira vez impactante assim, ela é que ia me buscar. E ela já ia com o evangelho, assim, para fazer o evangelho. Então, é muito gostoso. E aí você vai vendo que isso, com o tempo, não acontece mais. Acontece, mas não amedronta mais, por causa de tanto pânico, né? Aí você já sabe o que fazer, quando você está no momento em que os espíritos obsessores, por causa do serviço, vêm um pouco assim, pedir mais ajuda do que já estão recebendo. Como a gente não pode julgar, a gente dá evangelho. Hoje não, hoje qualquer coisa você liga uma oração, né? No próprio telefone. Faz um passe virtual e é completamente diferente. Depois que você pega, é por isso que eu digo, prática é tudo. Depois que você tem a prática, você começa a perceber a interferência espiritual, interferência porque é um espírito doente pedindo ajuda no momento inapropriado. Porque quando você está numa reunião mediúnica, não, pode vir em bando, né? Mas, às vezes, você não está no ambiente seguro do centro, ou está de noite em casa, e vem um espírito pedindo socorro. Então, você tem que, naquela hora, saber acolher rapidamente para preservar, né, o seu sono, preservar o ambiente da casa. Então, é bom em todos os sentidos. É aí que a gente vai vendo que é 24/7. É no trabalho, é onde você estiver. É porque a gente não tendo a prática disso, você na hora está no trabalho e começa a dar uma dor de cabeça infernal, um mal-estar, você vai para casa e depois fica melhor, mas não sabe direito por que aconteceu aquilo. Então, podem ser diversas interferências. Por isso que, às vezes, a gente passa a vida vivendo sensações mediúnicas desequilibrantes. Lógico, toma passe, faz um tratamento espiritual, equilibra um pouco, mas depois tem que fazer de novo. Porque, às vezes, não pode, naquela encarnação, nessa experiência que está vivendo agora, tem outras prioridades que, às vezes, não dá para encaixar, né, um comportamento espiritual, né, de prevenção ao seu espírito, de manter a saúde do seu espírito. Porque a saúde do seu espírito é que precisa estar bem para poder o resto funcionar, né? A outra rindo lá, a Fátima. Ria, mulher. Menina triste. Ela ria mesmo na hora do... A Rosana? Adriana Minardi também, né? A Adriana colocou aqui, ó. No meu entendimento, não é um trabalho nem um dever. É a sensação de ser inserido, ser parte deste movimento, dessa energia, dessa força maior que nos guia e se torna um movimento natural. Gratidão por ter encontrado esta casa e este grupo. Maravilhoso. Mas, Adri, é um dever, porque a gente olha o dever como aquela obrigação, né? Parece que é uma coisa, um mandatório. Não é. É um dever livre, escolhido, né? É aquela opção, é mais uma opção na experiência encarnatória. A gente tem a opção de ter filho, de ter trabalho, de ter uma vida profissional, fazer o que quiser, né? E tem a opção também. É facultativo, mais para faça do que para não faça, né? É uma conquista, né, do espírito. O espírito ganha esse recurso e se habilita organicamente para poder viver a experiência. Então, às vezes, você lá se preparou para isso, mas quando chega na hora, outras coisas lhe tomam tempo, aí você vai postergando, entendeu? Mas sempre há tempo, porque eu já vi muitas pessoas, assim, com mais idade, passarem a fazer trabalhos, né? A gente vê, por exemplo, agora a Diana, né, ela na cadeira de rodas, ela dá passe. Então, nada impede você de manter. Ela participa acho que de todos os GOs, menos
presencial, mas ela participa dos grupos de oração. Então, não importa a sua condição de idade ou de desconforto físico, você começa a fazer alguma coisa que lhe dá um bem-estar interno tão grande que, né, vale a pena. Estelinha aí, ó. A Estelinha colocou aqui, eu ouvi Divaldo dizer numa palestra recente que está dedicando a mediunidade dele a atender os espíritos sofredores, deixando as outras faculdades médicas um pouco mais de lado, isso pela necessidade desses irmãos desencarnados, e por caridade dele. E eu só queria acrescentar, daqui a pouco a gente vai entrar na reta final, né? Que todas essas questões que são muito comuns para a maioria das pessoas, a novidade e o medo, às vezes, né, inicial, o medo é uma característica da falta de conhecimento e da falta da experiência. Então, à medida que... É por isso que quando a gente faz as leituras e vai vendo os exemplos, né, tanto nos romances quanto nos livros mais técnicos, e vai conseguindo entender como acontece e por que acontece, você vai se libertando e se tornando mais preparado para confiar e ter essa certeza de que pode trabalhar e contribuir, né? Tem exemplos maravilhosos que a gente poderia citar aqui hoje, e ao mesmo tempo, né, lá atrás, no início, quando a gente falou do livre-arbítrio e a Lina falava das intenções, das boas intenções de se aplicar às faculdades mediúnicas, inclusive elas podem até ser cerceadas, interrompidas, se a espiritualidade entender que elas estão sendo utilizadas para finalidades menos nobres, né? Ou por interesse próprio do médium, ou por... Então, a ideia é ser bom, ser empenhado e ter essa vontade, a disposição para o trabalho. E o resto, a espiritualidade vai dando aquele empurrãozinho. No plano espiritual, a espiritualidade, no plano encarnado, a Marisa. Nada, meu amigo, Deus o livre, não faça isso não. Marisa. Olha, o Ronaldo quer fazer uma pergunta para você, Rafael. Eu falei Marisa, mas ela jogou para o Rafael. Por que alguns médiuns dizem, às vezes reclamam, né? Por que eu só recebo espírito sofredor na reunião mediúnica? Será que isso é parte do trabalho ou falta de entendimento por parte do médium? Porque não pode reclamar, né? Quando você entra numa enfermaria para atender os doentes, você não olha a profissão, esse aqui é um empresário, vou cuidar dele primeiro. Está todo mundo estrupiado lá. Né? Então, atender sem olhar a quem, né? São necessitados. E atender, Divaldo diz isso, né? Você ficar manifestando espíritos mais evoluídos, necessita-se de um preparo mais, né? Um aperfeiçoamento melhor do seu aparelho para que isso aconteça, né? Para ser isso uma prática. Todo dia, como o Divaldo faz, né? Vem um e ele deixa lá o espírito lá escrevendo e vai fazer. Vitor Hugo. Então, existe já também essa habilidade, que ele veio com essa habilidade, Chico. Então, não é uma coisa que a gente vai fazer numa encarnação durante alguns anos, começou nesse instante, às vezes, né? Começamos o quê? 20 anos, 30, 40... Né? E aí já quer, e às vezes a tarefa que a gente veio abraçar é a dos sofredores mesmo. Exatamente. Que essa é a grande prática interna nossa, né? É se dedicar ao menor, àquele que você deixaria para depois. O que não quer dizer que os espíritos elevados não estejam presentes nos auxiliando no trabalho. O tempo inteiro, auxiliando, e você às vezes falas do espírito sem manifestá-lo. Eu vejo aqui pessoas fazerem prece e o espírito está ali orientando aquelas palavras para que atinjam algumas pessoas, e a pessoa nem se dá conta, nem mexe, porque se não for espontâneo, você não consegue.
Se disser assim, meu amigo, eu estou aqui agora, eu vou falar através de você morre, cai duro. Meu senhor, eu tenho medo de espírito. Eu sou espírito, amor de Deus. Então, e também nós estamos trabalhando várias coisas, a vaidade, né? É tudo. A humildade. A gente tem que botar para fora e botar enxertar um pouco dentro de nós esses germes que a gente conseguiu, talvez, com o trabalho que estamos fazendo, está tudo lá em germe, a gente está tentando regar essas sementinhas aí com um pouquinho de trabalho que estamos fazendo, né? Só para complementar, Ronaldo, primeiro, né, obrigado à resposta da Marisa, porque ela respondeu para mim também. E eu confesso que eu não teria condição de responder para você, que inclusive é uma excelente pergunta, e por muito tempo eu me questionei, eu me fiz questionamentos desse tipo, tá? E hoje, a única coisa que eu poderia acrescentar aí é que não importa, porque se o trabalho está sendo feito e o objetivo de auxiliar, independente do tipo de irmão que tá ali, é o que interessa no final. E a espiritualidade superior, ela vai te dar o suporte necessário para cada momento e para cada atendimento que vai ser feito, né? É uma coisa que a gente faz aqui, no exercício que a gente faz, como exercício, aqui no centro, no final da reunião mediúnica, a gente faz um encontro com o mentor, né? A gente faz aquele encontro de harmonização. Então, cada médium, às vezes também dialogadores e da sustentação, quem estiver na reunião, também participam desse trabalho mediúnico. E ali a gente vai exercitando, sentir as sensações mais nobres, vamos dizer assim, né? A gente está o tempo todo ali só trabalhando com os desencarnados mais sofridos, ou então mais raivosos, e naquele momento a gente para ser cuidado pelos espíritos. E aí, às vezes, as pessoas cantam, às vezes as pessoas desenham, às vezes as pessoas escrevem, outras falam, e a gente sabe que ali, como a gente está vivendo aquelas sensações mais nobres, vamos dizer assim, mais sutis, parece que vamos aos poucos conseguindo dar aquele mergulhinho raso, bem no raso, né? E sentindo um pouco dessas sensações benfazejas que os espíritos fazem jorrar, mas que às vezes o nosso próprio campo vibratório ainda não deixa absorver.